Hoje, hoje na IBD, na aula que a Denise deu, ela estava falando da necessidade que a gente tem de viver o que a gente está sentindo. Não foram estas as palavras, mas foi esse o assunto, tá? E nem sempre a gente tem facilidade de lidar com os nossos sentimentos. Eu também não tenho essa facilidade de lidar com os sentimentos. Mas é muito bom. Nós pertencemos a uma sociedade e, como igreja, nós estamos inseridos nessa sociedade e queremos viver da melhor forma possível. Tanto que quarta-feira nós não tivemos o culto e estudo bíblico aqui na igreja e foi providencial porque eu estava de cama e eu também não estaria aqui fazendo o estudo nessa última quarta-feira. Então, o estudo que eu ia fazer quarta-feira, eu vou fazer nessa próxima agora, e o assunto é a porta larga e a porta estreita. Dever de casa para aqueles que que vão estar aqui é descobrir por que uma porta é larga e a outra é estreita, tá? Por quê? Depois, mas eu não vou estar quarta-feira. Eu não posso estar quarta-feira. Então pergunta para quem vem, se a pessoa responder certinho é porque eu ensinei direitinho, não é? Mas vai ser muito interessante. E quando o pastor Selmi falou igreja é isso, nós estamos pensando na unidade da igreja e a igreja é um lugar bom para nós vivermos a unidade, porque nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. Ninguém aqui é indispensável. Ninguém aqui é alguém que você possa dizer assim, não preciso dessa pessoa. A igreja é a comunhão de todos para o crescimento de todos. E é isso que nós vamos ver hoje na unidade da igreja, promovendo a unidade da igreja. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a princípio, Efésios capítulo 4, nós vamos ler a princípio os versos de 20 a 24. Tá? Efésios capítulo 4, versos de 20 a 24. É NA. Bom, eu vou ler lá. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Mais um? É mais um? Não, é isso aí mesmo. É interessante parar para pensar que Paulo está descrevendo aqui o que nós somos como crentes, como cristãos. E nesse texto, no capítulo 4, ele fala da unidade da igreja e ele apresenta três aspectos que nós vamos observar aqui nesta manhã. A unidade da fé, os versos de 1 a 6, a unidade do serviço, versos de 7 a 16, a unidade da santidade a partir do verso 17 até o verso 32. Então, Paulo mostra que o Espírito Santo transforma e mantém a igreja unida. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós vamos nos manter unidos porque somos igreja.
Somos o corpo de Cristo dirigidos pelo Espírito Santo. E nós permitimos que o Espírito Santo nos prepare para viver junto com o outro, para vivermos um corpo, para vivermos uma unidade, que é isso que faz o milagre de Deus na igreja. Mas para vivermos esta unidade, Paulo enfatiza aqui a nossa responsabilidade. E quando ele fala da nossa responsabilidade, ele não diz que eu tenho que gostar do outro. Ele diz aqui várias coisas, eu vou citar mais ou menos. Ele começa no versículo 1 dizendo: decidam viver de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Vocês foram chamados com um propósito, nós fomos chamados com um propósito, e nós precisamos decidir viver desse jeito. Decidam também não viver mais como os gentios. Nós temos não somente pessoas que vieram do mundo, vieram de uma vida impregnada com as coisas do mundo, mas pessoas que também cresceram na igreja como eu, e nós precisamos decidir não ser influenciados por este mundo, deixar que o mundo fique lá fora, e é isso que ele está falando. Ele fala aqui: decida então renovar no espírito do entendimento de vocês. Permita que o Espírito Santo renove o entendimento de vocês. Decidam perdoar como Cristo perdoou. É a razão de existirmos como igreja, como corpo, o perdão. Então, nós encontramos aqui praticamente dois movimentos. Dois movimentos que Paulo fala aqui no texto todo e nós vamos observar. O primeiro, os movimentos são deixar e buscar. Eu deixo a vida antiga e busco a nova vida, despir e vestir. Então, nós vamos ver que são claramente dois grupos presentes na igreja. Nós vemos aqueles fortalecidos espiritualmente, que vivem uma vida cristã genuína, autêntica, controlada pelo Espírito Santo, e vemos também aqueles que resistem à transformação do Espírito Santo e ainda vivem como viviam no tempo que pertenciam ao mundo, ou vivem influenciados pelo mundo. Então, por isso, Paulo enfatiza a necessidade de vivermos em unidade, porque se temos dois grupos, pode ser que haja divisão. E o que Paulo está falando aqui é que é possível esses dois grupos se fortalecerem, crescerem mutuamente e crescerem fortalecidos pela ação do Espírito Santo e trazer unidade à igreja. E assim nós vamos acompanhar, né, as orientações de Paulo para nós tratarmos deste assunto aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos ver é a unidade da fé. A unidade da fé, ela poderia ser falado aqui para nós de que nós temos só um Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aí eu fiquei pensando, nosso relacionamento com Deus depende de fé. E Hebreus diz que se você tem fé, nós vamos nos achegar a Deus e crer que Ele existe, né? Esse é um ato de fé, nos achegarmos a Deus e crer que Ele existe. Então, ele fala aqui de uma coisa só: a vida cristã é baseada em um só aspecto da vida cristã. Ele fala um corpo, um espírito, também uma esperança e também um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso quer dizer que todos esses sentidos fazem parte da nossa vida e nós vamos crer da mesma forma. Todos nós não temos uma maneira particular de crer no que a Bíblia nos ensina, mas o efeito disso na nossa vida vai ser igual para todos. Há coisas que é independente e cada um entende e sente de uma forma diferente, não é? Aí o Gabriel e a Stephanie estiveram aqui e tem gente que falou assim: que bonitinho, a Glauceide ali se desmanchou, não é? A Glauceide se desmanchou. Então, os efeitos podem ser pessoais, mas o que Cristo faz na nossa vida é o mesmo Senhor. Então, aquele Senhor que habita no seu coração, que dirige a sua vida, é o mesmo da minha vida, e todos nós vamos compreender quando nós falarmos desse Senhor.
vamos falar do mesmo Senhor, daquele mesmo que atua na nossa vida. E uma só fé significa, então, que cremos nesse mesmo Deus e praticamos o mesmo batismo, somos dominados pelo mesmo Espírito e temos o mesmo Senhor. Uma só fé significa que, movidos pelo Espírito Santo, somos capazes de dar suporte aos irmãos que precisam desse suporte. Quando ele começa aqui, nós fomos chamados, preste atenção, primeiro versículo, nós fomos chamados, né, a maneira digna para a qual fomos chamados, que com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A ideia aqui de dar suporte é emprestar o ombro para suspender, para aliviar a carga, como diz Paulo lá em Efésios, em Gálatas, aliviando a carga uns dos outros. O suporte aqui não é suportar, de aturar, tá? Na igreja não tem ninguém aturando o outro, mas dando suporte. E geralmente quem mais precisa de suporte são aquelas pessoas que às vezes nós abandonamos. E ele fala: você quer, para crescermos na unidade da igreja, nós precisamos, em Cristo, em amor, dar suporte a esses irmãos que precisam desse suporte. Lembram que são dois grupos. E nós vamos viver unidos porque aqueles que têm capacidade de dar suporte, nós vamos então fazer isso. Vamos dar suporte à vida do outro para que também ele se fortaleça. Então, uma só fé significa usarmos o fruto do Espírito para darmos esse suporte. Quando ele diz aqui, não é de qualquer maneira. Eu não vou chegar no meu irmão, dar um abraço nele e falar, siga em paz, porque Deus te abençoe. Ele fala que do meu relacionamento com Deus vai ser aplicado isso na vida do meu relacionamento com o meu irmão. Ele fala que com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É o fruto do Espírito agindo nos nossos corações para vivermos em unidade. Não é algo qualquer, não é de maneira qualquer, mas é através do fruto do Espírito. E assim nós vamos ver que uma só fé significa que todos nós iremos buscar o poder do mesmo Espírito Santo para mantermos o corpo de Cristo em unidade. Esta unidade que nós vivemos e fazemos crescer, a unidade que vimos, né, que a Gabriela falou aqui, essa unidade é um milagre de Deus, porque nós não temos uma motivação externa, nós temos uma motivação interna. Nós temos uma motivação interna. Quando você vai assistir um jogo de futebol, você pode participar de uma comunhão, mas a motivação é externa. Meu time fez o gol, eu abraço quem eu nunca vi, que está aqui do meu lado, eu abraço e tal, né? Mas depois de cada um vai embora para o seu canto, e aqui nós estamos todos os domingos, durante a semana, nós vivemos juntos, unidos, porque a motivação para vivermos unidos é o Espírito Santo que está no nosso coração. Se meu time fizer gol ou não, né? É indiferente, é indiferente. O importante é que nós precisamos estar unidos é, pela fé, e é isso que faz com que nós vamos manter a unidade da igreja. Então, Paulo mostra que a fé mantém essa unidade da igreja. E essa fé não é aquilo que eu consigo, porque eu acho que eu creio. Essa fé aqui é a fé que eu tenho para vivermos unidos. Tem gente que acha que tem fé porque orou e foi curado da tosse. Eu, eu acho que tem fé, mas Paulo está falando aqui da fé de podermos viver juntos, unidos, aqui na igreja. Isso é um ato de fé. Você poder conviver com seu irmão. O pastor Selmi, de vez em quando, ele diz, eu sou muito esquisito. Não é só ele, não. Não é? E é um ato de fé nós vivermos juntos, unidos, aqui na igreja, com todas as nossas esquisitices, e usar o fruto do Espírito para estarmos juntos. E é isso que Paulo está falando aqui. Aí ele fala também da unidade do serviço que une a igreja. E a partir então do verso 7, ele fala dessa unidade que nós recebemos dons, nós recebemos aquilo que Deus nos prepara através do Espírito Santo para lidarmos com o outro. Como é que eu vou fortalecer a vida do outro com os dons que o Espírito Santo me dá?
Como é que eu vou ser fortalecido com os dons que o Espírito Santo dá e capacita os nossos irmãos? E assim ele fala aqui a partir do verso 10, verso 7, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então é Cristo que me dá segundo o que ele entende que eu devo ter. Isso quer dizer que não sou eu que consigo, que conquisto através dos meus méritos. Não é porque eu orei mais, não é porque eu cantei melhor, não é porque eu fiz isso ou aquilo, é porque Cristo concedeu a mim um dom para que eu possa servir o outro e deu ao outro o dom para que ele possa servir, para que ele me possa servir também. E ele fala aqui, aquele que desceu, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos ser servidos e vamos servir para a perfeição do corpo de Cristo. E a igreja, então, vai estar sempre unida. Nós vamos observar que a unidade do serviço, Paulo é bem enfático aqui. Por exemplo, o verso 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é uma pessoa. Até que todos, o Espírito Santo vai continuar insistindo. Olha que o Espírito Santo é paciente. Ele vai continuar insistindo, nos dando dons para servirmos uns aos outros, para que todos nós, não é? E todos nós temos essa responsabilidade. No verso 14 ele diz: para que não mais sejamos, tá? Para que não mais sejamos como crianças. Aquela atitude infantil, né, de criança querer tudo. Na verdade, agora nós somos maduros o suficiente, como aprendemos aqui com a Denise, somos maduros porque nós vamos agora servir, olhar para o outro, estar pronto para servir o outro. A criança, quando é criança, é muito comum ela dizer, eu quero. Agora você cresce, amadurece, guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer assim, o que você precisa? Isso é maturidade espiritual. É quando você está preparado para dizer ao outro o que você precisa. Pode ser que Deus não lhe tenha dado condições de suprir essa necessidade, mas vai lhe dar condições de encontrar um recurso para alcançar, suprir aquela necessidade. E assim, no verso 15 ele diz, para que cresçamos em tudo. E no verso 16 ele diz, para que todo o corpo efetue o seu próprio crescimento. Então, todos juntos, servindo sob a orientação do Espírito Santo e crescendo junto. Ele fala aqui no verso 16, olha, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Todos nós unidos, como um corpo, unido pelas juntas, nada pode arrebentar. Se arrebentar aí um tendão, você vai sofrer. E é isso que quer dizer que se um crente tem um tendão arrebentado, um tendão que está sofrendo, nós vamos precisar movimentar o corpo para cuidar desse tendão. Isso é unidade. É unidade. Isso é servir um ao outro. Então eu cresço quando eu sirvo e cresço quando alguém me serve. É uma troca de serviço que nós vamos fazer. É uma troca de serviço que nós vamos fazer. E Paulo está aqui claro de que isso é uma competência de todos nós. E no final, todos nós crescemos. Todos nós promovemos a unidade da igreja. Todos nós iremos juntos promover o crescimento da igreja, em união. Nós não vamos crescer porque o pastor é espiritual, prega bem, nós vamos crescer porque somos eficientes na nossa vida cristã. Porque o Espírito Santo está usando a igreja. Não adianta o pastor pregar aqui e falar, e outros pregadores falarem, se você não permite que o Espírito Santo transforme ao seu coração, se você não permite que o Espírito Santo fale ao seu coração, nós iremos crescer se todos nós
formos eficientes e bons cristãos. Isso quer dizer que nós vamos manter a nossa igreja unida. E por isso que nós dependemos da igreja e precisamos da igreja. E a igreja é uma bênção. E a igreja é uma bênção, porque nós olhamos para o nosso irmão, nós vivemos em unidade, apesar de sermos quem somos, apesar de ser quem este é, né? Quem o nosso irmão é. E nós vamos sempre fazer essa troca de serviço, atendendo a necessidade de cada um. Então, para que a igreja cresça, é preciso de mim e de você, unidos pelo Espírito Santo, servindo uns aos outros. E aí nós vamos ver aqui, a partir do verso 17, algo muito interessante, porque ele fala na unidade em santidade. Unidade em santidade. Então, Paulo deseja ver uma igreja unida em Cristo. Por isso ele enfático aqui, verso 17, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não podemos, para vivermos uma unidade do Espírito, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida, nós não podemos viver como vivem os gentios, os pecadores, aqueles lá do mundo. Eu não posso viver como eles. Então, Paulo deixa bem claro que nós não devemos viver como o mundo. E é claro que você vai pensar assim, mas eu não faço o que eles fazem. Tem coisa muito mais sutil, tá? Coisa muito mais sutil que está dominando o coração das pessoas, que é do mundo. E nós não vamos viver não vamos ser dominados por essa realidade. O mundo está vivendo hoje, não o Brasil, mas o mundo está vivendo hoje uma vida de recompensa imediata. Uma recompensa imediata. Você tem o celular na ponta dos dedos e você busca uma recompensa imediata através das bets. Ganhou, não ganhou, quase, e você vive com essa ideia de uma recompensa imediata. Isso é mundano, é do mundo. Porque Deus nos oferece uma vida cristã hoje, uma certeza de salvação hoje, mas nós vamos viver o céu, né? Nós vamos viver no céu lá na frente. Aí você vai dizer assim, mas eu vou esperar isso tudo? Eu tenho recompensa, eu tenho a dopamina aqui no meu coração, aquilo que eu preciso, eu tenho agora. Mas isso é o que o mundo faz. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor porque nós não somos como o mundo. Quem somos nós? Paulo diz aqui, mas nós não somos assim, nós não somos como o mundo. Não foi assim que vocês aprenderam, verso 20. Se é que de fato ouviram falar dele e foram instruídos segundo a verdade. Nós aprendemos de Cristo, instruídos segundo a verdade. Nós agora deixamos a velha natureza. Nós deixamos a velha natureza. Nós vamos agora vestir a nova natureza. Não dá para conviver a velha natureza e a nova natureza. Eu tenho certeza que depois de um dia de trabalho, um dia intenso, que você foi e voltou, estava calor, né, você fez uma série de coisas, e aí, está na hora do culto, você vem para a igreja, do jeito que você está, eu tenho certeza que você não veste uma roupa por cima e deixa a outra por baixo. O que você vai fazer? Vai tomar um banho, vai pegar a roupa limpa e vai vir para a igreja ou qualquer outro evento. Você não faz isso. Então não há como você viver a vida cristã, né, por cima da vida mundana. É que Paulo está falando isso aqui. Você precisa tirar as qualidades, as características do mundo da sua vida. É uma responsabilidade sua. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Aí você fala, agora eu estou pronto para ir para o culto. Você precisa dizer, perdoa aquele pecado terça-feira que eu fiz assim, assim, assim. Perdoa aquele meu pensamento naquela hora. O pecado tem nome. E Paulo diz para nós vivermos como uma vida cristã autêntica, nós precisamos então nos vestir completamente da vida com Cristo. Por isso, verso 25, né?
somos crentes, roupa nova, limpa, cheirosa. Aí ele diz assim, por isso, aí ele diz o que que é. É claro que ele está falando daquela igreja. Se fosse falar aqui a nossa igreja, iria falar dar outras características. Verso 25, por isso, né, vamos deixar essas características dominar a nossa vida. Por isso, fale sempre a verdade. Por isso, fale sempre a verdade. Verso 25. Não minta, agora você vai falar a verdade. Como é que eu posso falar sempre a verdade? É simples, viva com Cristo. Se Cristo é verdade e você espelhar Cristo na sua vida, você vai ser verdadeiro. Por isso, não deixe a ira dominar o seu coração. Olha que Paulo não disse, como a Denise falou aqui. Desculpe eu citar muito a Denise aqui, mas é que eu assisti a aula, foi muito boa. E quem não veio, perdeu. Né? E ela falou, às vezes a gente sente raiva mesmo. É um sentimento natural. Mas quando você permite que ele domine o seu coração, aí se torna um pecado. Porque agora você não age mais em função de uma solução, mas você age agora para atacar o outro. Você usa essa raiva para atacar o outro, não mais para tomar uma decisão, para fazer com que encontre uma solução. E ele continua falando aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. A palavra suja aqui, lá no original grego, é podre. Mas só palavras que possam edificar, transmitir graça. Preste atenção naquilo que você tem dito aos seus irmãos. Tem transmitido graça. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos para manter a unidade, porque nós precisamos avaliar o nosso comportamento, e esse comportamento vai fazer com que nós vamos comparar com aquilo que Deus quer que façamos e aquilo que o mundo pratica e vamos fazer as nossas escolhas. E aí nós vamos entender que o apóstolo Paulo fala então, não entristeçam o Espírito de Deus. A palavra aqui é não permita, não diminua a influência do Espírito de Deus sobre a sua vida. Como que eu vou fazer isso? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Aí eu lembro de uma história que meu pai contou, que ele morava ali na Bom Pastor, e o prédio tinha que tomar uma decisão muito difícil, lá alguma coisa que eles tinham que fazer, e o síndico foi chamar meu pai. O senhor é pastor, o senhor está acostumado a dirigir congregação, dirige aquela assembleia para mim. E ele foi, porque na tentativa anterior saiu cadeirada, puxaram arma, fizeram uma série de coisas. Eles não conseguiram decidir e precisavam tomar uma decisão. E ele foi. Então, a primeira coisa que ele fez, é claro, em casa ele orou, mas ele levou as regras parlamentares aplicadas na igreja e explicou para aquelas pessoas, advogados, médicos, pessoas cultas, mas sem nenhuma noção de regra parlamentar. Explicou como é que ia ser, ele dirigiu a assembleia do condomínio, passou o assunto sem nenhuma voz sendo levantada. A ação do Espírito Santo, através do exemplo, da palavra, da orientação dada por aquele servo de Deus, fez com que houvesse unidade nas decisões ali. A ideia é essa. Então, quando começa com gritaria, com blasfêmia, com uma série de coisas que divide, isso não é o Espírito de Deus. Verso 32. Pelo contrário, não entristeça o Espírito Santo, mas pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. O perdão, meus irmãos, é o que permite estarmos juntos. E precisamos perdoar sempre. Precisamos estar disponíveis para perdoar. Nós devemos, então, perceber que esse foi o recurso de Jesus Cristo para nos alcançar, para alcançar o nosso coração. O perdão é a disposição que eu tenho para viver na presença do outro. E olha que esse outro é chato.
E olha que esse outro me tirou do sério, né? Como dizia uma pessoa que eu conheço, desceu do salto. Eu custei entender isso, mas depois que eu vi uma pessoa para tomar uma atitude ágil, né, tirou o salto alto, aí ficou ágil para resolver o problema, aí eu entendi, né? Mas a grande verdade é que nós precisamos perdoar uns aos outros, porque é o perdão que nos abre o coração para chegarmos no outro. O perdão é o que limpa o coração para nos aceitarmos mutuamente, porque o perdão promove a unidade. Nós vemos o mundo tentando nos doutrinar todos os dias. Não maltrate as mulheres. Preste atenção. Ele não está preocupado se o mundo mudou o seu coração. Só quer lá no final não maltrate a mulher. Como? Ele cresceu a vida toda hostilizando, vendo a hostilidade, e depois um dia ele explode e maltrata a mulher. Aí vai lá à televisão e diz assim: olha, isso não pode acontecer. Na igreja é diferente. Nós ensinamos como é que vai viver o crente de tal forma para que haja unidade. E agora eu aprendi, por exemplo, né, eu acho muito interessante quando o mundo diz assim: jogue com responsabilidade, beba com responsabilidade. Se é uma pessoa responsável, não joga nem bebe. Mas eu aprendi outra que é um veneno para a vida cristã. Ouvi isso essa semana, né? Acreditar é fazer acontecer. É diabólico isso. É diabólico. Porque vai ter um crente que vai dizer assim: eu consegui porque eu acreditei. Mas quem ensinou isso não foi a palavra de Deus, não foi Jesus Cristo. Quem ensinou isso foi o mundo. Foi o mundo. A sua fé, você acredita num Deus real e a sua fé para viver na presença dEle, para receber dEle. E Ele quer que nós usemos a nossa fé para que possamos perdoar os nossos irmãos. Então eu preciso perdoar com o perdão de Cristo, como Ele nos perdoou. Então a Bíblia nos orienta para vivermos unidos como pessoas transformadas e orientadas pelo Espírito Santo. É preciso viver uma só fé, servindo um ao outro, vivendo em santidade. Nós vamos cantar agora um cântico. Cadê o povo? É. Eu quero convidar você a estar de pé nesse momento. Cadê no Qual que é? Renova. Renova-me, Senhor. Modifique a nossa vida. Que você esteja preparado, né? Já não quero ser igual ao que eu era. E